Profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Nós lemos aqui que o povo de Israel estava clamando ao Senhor e diziam: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Se você parar para analisar, é o que você escuta todos os dias. Se você conversa com muita gente, principalmente, você escuta isso todo dia, de uma forma diferente, mas você escuta isso. Você escuta as pessoas falando: pastora, para mim não tem mais jeito não, Deus não me ama. Quando a oração de Israel fala estamos cortados, era isso. Eles achavam que eles estavam cortados da presença de Deus, estavam numa terra de cativeiro, não tinham expectativa nenhuma de voltar para a sua terra. Tinham promessa, mas eles não conseguiam conceber como aquilo se faria. Será que hoje, nós aqui escravos, como eles vão nos liberar para voltar para a nossa terra? Aqui nós fazemos o que eles querem. Nossos filhos vão trabalhar no palácio do rei, vão ser eunucos no palácio do rei, vão trabalhar onde ele designa. As nossas filhas, umas são tomadas para ser concubina do rei, como aconteceu com a rainha Esther, no tempo do rei Assuero. Eles estavam lá no cativeiro, em Suzã, na fortaleza, e Esther era criada por Mardoqueu, os pais já haviam morrido, provavelmente até pela espada, e foi levada para estar entre as rainhas, se fosse eleita, senão seria mais uma concubina do rei. Ou seja, que expectativa esse povo podia ter? Os homens estavam morrendo na espada, as mulheres eram levadas cativas, os jovens também levados para servir do palácio ou em qualquer outro lugar aonde fosse designado. Que esperança esse povo tinha? Viviam na miséria, espiritualmente falidos, porque eles não tinham nem como orar. A maior parte já nem orava, já nem clamava. Alguns tinham se amoldado ao costume da terra para poder sobreviver. Sabe aquela lei da sobrevivência? Em que você se amolda para você conseguir ficar de pé? Era assim que estava a nação de Israel. Então eles falaram: os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos cortados. Então, hoje, tem muita gente vivendo a mesma coisa. Olha, nós estamos cortados, Deus não quer falar comigo. Eu escuto isso direto. Deus não me ouve mais. Eu clamo, eu oro, Deus não me ouve mais. Eu sou muito pecador, eu fiz muita coisa errada na minha vida, Deus não me ouve mais, pastora. Ora por mim, porque a minha oração Deus não ouve. Eu escuto isso, gente. E aí, eu estava lendo essa passagem hoje de manhã e eu lembrando exatamente, quando eu comecei a ler, comecei a lembrar das falas das pessoas. É a mesma coisa. As pessoas estão sem esperança. Estamos vivendo um tempo tão caótico. Se você olha para um lado, você vê a violência, né? Principalmente na periferia. Aí você tenta olhar para o outro lado, achando que pode ver alguma coisa boa, e você vê os governantes. E aí você se escandaliza do mesmo jeito, você fica: que esperança que a gente tem nesse Brasil. No Rio agora viveu da intervenção militar, o medo assolando as pessoas. Como é que vai ser isso? Pensa, um monte de jovens despreparados que entraram para o exército, não tem experiência militar nenhuma, e agora tendo que comandar favelas. O que você espera disso tudo? Então você olha para um lado, você olha para o outro, você olha para o outro, você não vê esperança, não vê expectativa nenhuma. Mas o Senhor, Ele está atento. E uma coisa, quando a nação clama como nação, quando há
um número muito grande de pessoas, Deus vai trabalhando na nação. Mas ainda que a nação não tenha temor de Deus, que os líderes da nossa nação não tenham temor de Deus, não clame como uma liderança, buscando ao Senhor por isso, se você está buscando, é com você que Deus vai tratar. Lá na Babilônia, Deus poupou, Deus usou ainda lá dentro Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus usou Esther. Deus usou outros homens lá dentro, o próprio Mardoqueu, que de vítima passa a ministro do rei, de perseguido passa a ser ministro do rei. Deus usa. A questão é: eu estou na presença de Deus? Eu estou buscando de verdade, com o coração sincero? Não é fácil. Você está lá no teu ambiente de trabalho, pensa um pouquinho agora em você no teu ambiente de trabalho. Qual é o ambiente em que você trabalha? Que eu conheço aqui, ninguém, só a Paula que trabalha no ambiente evangélico. Mas não quer dizer que não tenha problemas. Todos os demais não. Todos os demais aqui trabalham em lugares complicados, aonde você tem todo tipo de perturbação espiritual, outras na sistema de áreas de violência. Cada um tem a sua luta. Então o que eu vou achar de bom ali? O que eu vou esperar de bom? Dentro da minha casa, pastor, eu tenho um monte de problemas. O que eu consigo esperar de bom dentro da minha casa? E aí vem aquela história: meu marido não é crente, minha mulher não é crente, os meus filhos estão nas drogas, minha filha está na prostituição, outra no homossexualismo. O que eu posso esperar, pastora? Meu filho que eu criei na igreja está indo para a centro espírita. E aí as pessoas começam a olhar. Se você olhar para o teu problema, você não vai encontrar solução. Sabe aquele chavão bem conhecido que diz assim: não olhe para não diga para Deus que o seu problema é grande, diga para o seu problema que o seu Deus é grande. É um chavão muito lindo. Muita gente fala, mas viver. Mas acreditar de verdade que o teu Deus é maior que o teu problema. Eu fico escutando. Eu já falei aqui na igreja que eu gosto muito de músicas que tem uma letra que tragam uma mensagem de verdade. Tem músicas que você canta, algumas são de adoração, não tem muita letra, mas são de adoração, de louvor bonito, te leva à sala do trono. Outras têm uma mensagem bonita, e a pessoa canta mas não vive nada daquilo. Eu conheço um monte de gente que canta, que adora cantar, põe lá o violão, mas não vive aquilo que está cantando. Declara versículos da palavra, mas não vive aquilo que está citando. O sangue de Jesus tem poder, virou tão comum hoje que todo mundo fala no meio da rua. O bandido lá no tráfico, ele fala, sabia? Que na hora que o negócio aperta, eles falam, eles clamam. Está lá na boca, fala. O ator na televisão está falando lá, e sangue de Jesus tem poder. Numa novela, no meio de uma situação que não tem nada a ver. Então, falar, o papagaio também fala, meu irmão. Ele não fala, ele paura, né? Que é uma imitação da voz, ele não tem consciência do que ele está falando. E tem gente que está fazendo igualzinho o papagaio. Está falando, mas não tem noção do que está falando. A palavra diz que Deus pode restaurar. Essa passagem, esse é o finalzinho da visão que Ezequiel teve no vale de ossos secos. O vale estava sequinho, mas Deus falou: pode reviver. Aí ele falou: Deus é o Senhor que sabe. Aí Deus manda ele fazer. Não é Deus que fez. Deus mandou ele fazer, Deus mandou ele profetizar. Era Deus agindo, mas ele que mandou que o profeta tivesse uma atitude. Você tem que ter uma atitude, eu tenho que ter atitude dentro da minha casa. Não adianta eu dizer que eu creio e eu, na hora do desespero, entrar em pânico, porque a gente entra em pânico. Tem muita gente que entra em pânico diante da adversidade. Eu me lembrei agora de uma irmã, quando nós casamos, ela em Vila Antonieta, a irmã estava lá e queria ser aquela coisa de, não é obreira, ungida, nada disso, mas ela tinha aquela coisa assim, dentro da igreja, aquela postura de obreira. Mas quando a gente ia orar, que o demônio manifestava, aqui ó, ela literalmente saía da igreja, ela saía correndo, ela tinha pavor.
Aí, como que a pessoa quer ser obreira? Aquela postura e punha aquela roupa lá e tal, ficava toda lá, né? E cumprimentava os irmãos. Gostava de cantar, né? E era todo culto, ela vinha à frente, cantava aquela coisa toda. Mas, na hora que o demoniado aparecia, gente, é aquela história de seria cômico se não fosse trágico. Porque se a pessoa está lá na frente da igreja, como é que eu vou ter medo do demoniado, gente? Mas não tinha jeito não, ó. Esperava do lado de fora, depois que a gente acabava de expulsar e não entrava de volta. Então tem muita gente fazendo a mesma coisa. Não talvez dentro da igreja aqui, mas na sua casa, no seu trabalho, onde o adversário se levanta, a pessoa foge. Eu preciso acreditar e confiar. Né? O que nós cantamos aqui, eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Né? Então eu preciso acreditar e confiar naquilo que Deus fala. Não adianta só eu cantar. Né? Falar que Deus é o meu Deus, Ele é o meu tudo. É muito bonito você cantar, é gostoso, eu amo louvor. Mas eu preciso cantar e acreditar. Eu preciso ler e extrair da palavra fé para o meu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então se eu ouço, eu não creio, aí fica difícil. Às vezes você fala para uma pessoa, mas... E aí você cita a palavra, está escrito. Ah, pastor, eu sei que está escrito, mas comigo não funciona. Então, meu filho, vai orar e pedir para Deus te dar fé, porque eu não posso injetar fé no teu coração, não. Eu posso falar a palavra. Agora, o teu coração tem que estar aberto para que essa fé penetre. Não tem outro, não existe outro caminho para isso. Você tem que abrir o coração e permitir que Deus fale. Senão, você vai viver a tua mesmice. Você vai vivendo a vida, o tempo vai passando e a tua fé vai minguando. Porque a fé, assim, é difícil você conseguir manter um nível de fé. Ou ela vai crescendo ou ela vai minguando. Né? Não vou dizer que é impossível, diz que é difícil. Porque geralmente a tua fé cresce. E quando a tua fé não cresce, você fica com ela estacionada há muito tempo, ela acaba minguando também. Então eu tenho que buscar a cada dia renovar a minha fé. Amém. Porque os problemas que estão aí, eles vão aumentando. O tempo passa, quando a gente é criança, a gente reclama que quer crescer, quer isso, quer aquilo outro. Mas quando a gente cresce, fica lá, eu era feliz e não sabia. Não tinha preocupação, meus pais é que resolviam tudo. Hoje eu tenho que sair pra rua, tem que meter a cara, isso aí eu tenho que resolver. Não é mais mamãe e papai que vai resolver pra mim. Ou seja, os problemas vão aparecendo e você vai tendo que resolver. Espiritualmente falando, é do mesmo jeito. Você se converte, você chega na igreja e o pastor vai te orientando, vai te mostrando como agir. Mas a gente não vai ficar a vida inteira te mostrando como agir. E eu falo muito com as pessoas, olha, eu não vou dar decisão na tua vida não. Às vezes a pessoa chega perto de mim, pastora, o que eu faço? Eu falo, eu vou te mostrar o que a palavra diz, mas a decisão é tua. Porque depois, você que vai ter que assumir as consequências da tua decisão. Eu não vou estar lá para assumir. Se eu falo para você, faz isso, ou faz aquilo, que você faz depois do erro, não vem me cobrar não. Então eu vou te orientar, a palavra mostra isso. Agora é você que vai resolver. Se você fica, ou se você não fica, se você vai ou se você volta, isso é com você. Não sou eu não estou aqui para tomar decisão. Eu já tenho que tomar decisão pela minha vida, que já não é fácil. Se eu tiver que tomar decisões por vocês ainda, né, ou por qualquer outra pessoa, não vai dar certo. Então eu oriento. É claro que em alguns momentos eu falo, olha, sai dessa situação, que isso aí é fria. Às vezes não acontece. Você fala, olha, não sai fora, vigia, tá? Então eu vou te dar uma orientação. Isso é uma orientação. Agora a decisão de obedecer ou não é sempre sua, tá? Cada um vai responder diante do Senhor. Então muita gente está nas mãos do adversário, tá? Sem esperança emocionalmente, sentimentalmente, espiritualmente, na saúde, nas finanças. Assim estava a nação de Israel. Abre aí. Antes, deixa eu voltar para aqui ainda. Mas abre primeiro em Salmo 34, 5. Eu amo essa passagem. Primeira vez que essa passagem marcou, eu posso ter lido ou ter ouvido antes, mas a primeira vez que essa passagem marcou foi num quadro. Nós tínhamos lá na livraria da igreja, lá no Rio, tínhamos uma livraria onde o pastor comprou um quadro, alguns quadros, e eu lembro que um dos quadros tinha uma imagem muito bonita de um pôr do sol e tinha essa passagem.
olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não serão confundidos. Então aqui nós estamos falando sobre os problemas que as pessoas que ficam têm e que rouba-lhes a esperança. E aqui no Salmo 34 está escrito: olharam para ele. Se você quer restaurar a tua esperança, pare de focar no teu problema e comece a olhar para Deus. A minha casa não tem mais jeito, pastora. Quantas pessoas, essa semana mesmo, acho que foram umas 3 ou 4 pessoas: pastora, ora por mim que meu marido deu entrada no divórcio. Meu marido foi lá e deu entrada no divórcio, eu não quero separar, pastor. E aí, o que eu faço? Eu recebi só essa semana, foram 3 ou 4 pedidos de oração nesse sentido, de pessoas que o marido chegou lá com uma carta de divórcio para ela assinar. O que eu faço? Eu assino ou não assino? Falei: ô filho, peraí, eu não vou dizer se você assina ou não assina. Primeiro, até que o divórcio hoje está muito fácil. No máximo, se você não assinar, ele vai entrar com um advogado e vai fazer o divórcio litigioso. Hoje em dia é difícil você não conseguir o divórcio. O que pode acontecer é do juiz interferir para ver quem vai para partilha de bens, para guarda de filhos, esse tipo de coisa. Mas é difícil hoje alguém falar: eu não quero divorciar, e o outro não poder divorciar. Eu não sei se existe algum caso. Então eu não posso falar sobre isso. É você que vai decidir o teu futuro. Tá? Agora o que eu posso falar é: vai orar, põe a boca no pó, vai orar, vai clamar se você quer seu casamento de volta. Se você acha que vale a pena, se foi um problema banal e teu marido não está sabendo lidar, ou uma outra pessoa entrou no meio da relação, vai orar, vai buscar de Deus. E eu vou te ajudar em oração. E agora, lá no dia, para saber se você assina ou não, isso é entre você e teu marido lá, e você e o juiz, e você e Deus. Isso aí não me peça para responder, tá? Porque você que precisa. Agora a Bíblia nos dá. Eu estou aqui sem saber o que fazer. Faça o que a palavra manda. Olha para o Senhor. Quando a palavra diz que quando você olha para Deus, você é iluminado. Aquilo que era trevas na tua vida é dissipado. E então você é iluminado. A tua vida é iluminada. Quando há iluminação, quando há claridade, as coisas ficam patentes diante de você. Você consegue enxergar melhor. Nem sempre nós estamos enxergando as coisas, principalmente aonde está o erro, aonde há possibilidade de conserto. Infelizmente tem erros que não tem volta. Tem algumas situações da vida da gente que não tem como você remendar mais. Mas Deus pode te mostrar ainda uma saída. Como agir daqui para frente, pelo menos. Você agiu até aqui, você fez coisas que infelizmente não vai ter volta. Temos que ter consciência disso também. Tem hora que você erra, você dá umas mancadas, a gente dá umas mancadas na vida, que aquela situação ali acabou. Vamos falar quando dá problema, deu PT, perda total, ali não tem volta daquilo ali. Mas Deus pode mostrar um caminho daqui para frente. Amém? Nós precisamos acreditar que quando estamos na presença do Senhor, nem tudo está perdido. Por isso a visão do vale de ossos secos. Como você pode restaurar um osso que já está sequíssimo? Não tem mais nada ali, é só osso seco. Dá para restaurar dali o exército? Humanamente falando? Não, é impossível. Mas ainda assim Deus pode fazer. Deus mostrou, através do profeta Ezequiel, ele foi profetizando, aquele vale ficou de pé, e Deus ainda fala: agora sopra, manda que o Espírito venha dos 4 cantos. O Espírito veio, soprou sobre aqueles ossos e aquele exército reviveu. Detalhe, foi uma visão, tá bom? Fica achando que tinha um vale e que o exército reviveu e ficou agindo aqui na terra, não. Foi uma visão. Então, mas Deus mostrou para ele que era possível. E eu preciso entender isso. Quando Deus está no negócio, ele faz coisas tremendas. Retirou Lázaro da sepultura depois de 4 dias. Então, Deus pode. Agora você precisa aprender a olhar para Ele. Não fica olhando para o teu problema não, porque não dá. Não vai resolver, vai minguar tuas forças, vai roubar tuas forças. Começa a olhar para Deus, começa a ver quais as possibilidades que o Senhor pode te apresentar. Uma outra passagem que eu gosto muito está em Salmo 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Quando eu olho para o Senhor, Ele começa a me instruir.
frente. Eu não vivo de passado, não. Eu não vivo do passado. Eu errei? Tá bom, eu errei. Só que daqui para frente eu vou me consertar. Eu vou colocar minha vida no altar. Então eu preciso olhar para o Senhor para que Ele possa me instruir, para que Ele possa me ensinar o caminho que eu devo seguir daqui para frente, para que Deus possa me guiar com os olhos dEle. O que é isso? Deus está vendo o que tem lá na frente. Então Ele sabe o caminho que eu devo ir e o caminho que eu devo evitar. Eu só posso ver até um determinado limite. Lá na frente, o que eu não vejo, o que eu não sei, Deus sabe. Então Ele vai me instruir com os olhos dEle, para que eu possa pegar a vereda correta. Amém? Então, aí no versículo 5 do Salmo 34, olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Na hora da adversidade, quando a situação pega mesmo feio, o que acontece? Há confusão na nossa mente. Essa questão que eu disse, a pessoa não sabe se vai para um lado, se vai para o outro, ela não sabe qual é a decisão a tomar. Então há o quê? Uma confusão na vida dela. Agora, quando eu olho para Jesus, a palavra diz que o meu rosto não vai ficar confundido. Eu não vou ficar envergonhada diante das pessoas. Eu não vou ficar em dúvida na atitude a tomar. Deus vai me fortalecer, vai me capacitar, vai me orientar, vai me guiar pelo caminho direito. Então, ou você olha para Jesus e tem vida, e sabe o caminho que você deve percorrer, ou você fica olhando para o teu problema, ou para a tua fraqueza, e você não dá um passo na tua vida. Fica amarrado ano após ano, você naquela amarração ali. Ah, pastor, mas eu estou na igreja há 10 anos e não acontece nada na minha vida. Você está olhando para o teu problema. Começa a olhar mais para Deus. Começa a confiar mais em Deus. Começa a pedir a Ele que Ele te mostre o que você deve fazer. Ontem de manhã, estava com o pastor Alcântara lendo a Bíblia, e Deus me fez relembrar uma coisa. Na hora que ele estava lendo, Deus falou comigo e eu marquei a data. Porque não vou entrar em detalhes, mas tem uma coisa comigo que sempre eu falava não para Deus. Não, há 26 anos eu falei não para Deus acerca de um determinado assunto. No tocante ao ministério, 26 anos. Senhor, não. E ontem, quando nós estávamos lendo, Deus falou no meu coração, Deus mostrou para mim isso. Falou, você já recebeu tanta palavra nesse sentido, você sempre disse não. Aí eu parei e falei com ele, pera, deixa eu marcar isso aqui que agora Deus está falando comigo. Aí eu parei e marquei aquele texto. E aí, depois eu vim aqui para a igreja sozinha, e eu orei e falei, Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu estou falando não para uma coisa que o Senhor está mandando eu fazer. Não é no tocante a casamento não, no tocante a ministério. O Senhor está falando, eu disse não. Claramente, eu disse, eu não quero, Senhor. Eu não quero. E aí Deus ontem falou comigo. Depois de 26 anos, Deus falou claramente comigo, você está dizendo não, não posso. E aí Deus falou comigo, eu não posso fazer, porque você está dizendo não. Então nós precisamos parar, olhar para Deus. Senhor, a gente pergunta, mas no fundo, há situações em que você não quer ouvir o que Deus tem para falar, porque não é o que você quer fazer. Você sabe que precisa ser feito, você sabe que precisa tomar uma atitude, ou deixar de tomar uma outra, ou se posicionar em alguma área, mas você não quer ouvir. Não é o que você quer fazer, não é o que a tua cara quer fazer, não é o que você quer fazer por uma série de fatores. Cada um numa situação diferente, mas você não quer aquilo. E aí Deus está falando com você, você diz não. Ou ao contrário, Deus está mandando você fazer, você também diz não, você não quer fazer. Ou você quer fazer o que Deus não está mandando. É assim que a nossa vida funciona. E aí a gente reclama, e murmura, e fica lá, Senhor, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados, o Senhor não olha para mim, e fica aquele monte de mimimi, blá, blá, blá. Porque a gente não toma atitude. Eu reconheço o meu erro, né?
Eu reconheço, eu erro, você erra. A única diferença é que a gente precisa aprender a reconhecer o nosso erro. Quando eu reconheço o meu erro, eu tenho uma possibilidade maior de conseguir consertar. Enquanto você não percebe que você errou, fica difícil um conserto, fica difícil uma mudança de atitude. Porque você acha que está certo, ou você sabe que está errado, mas não quer mudar. Porque também tem isso. Agora você sabe que está errado, mas você não quer mudar. Outras horas você não percebe que você está errando. E aí Deus fala com você, olha, você está errada. Eu não posso fazer enquanto você não se posicionar. É o que eu disse. Deus manda Ezequiel fazer, porque Deus queria que ele tivesse uma experiência. Deus quer que nós tenhamos experiências. Ele pode fazer tudo, mas Ele não faz, porque Ele quer que a gente tenha experiência com Ele. Ainda aqui no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, se não me falha a memória, Deus fala acerca dos pastores de Israel, né? Cadê? 34. Profecia contra os pastores infiéis. Deus, quando está falando, eu não vou ler o capítulo não, eu quero só falar uma coisa. Quando Deus fala aos pastores, Deus fala, você vai lá e profetiza. Se a pessoa ouvir, ela livrou a alma dela do inferno, você também livrou a sua alma. Se você falar para a pessoa e a pessoa não ouvir, ele vai morrer no pecado dele, mas você livrou a tua alma. Se você não falar e a pessoa morrer no pecado, aí ele vai morrer no pecado e você ainda vai levar a culpa sobre o pecado dele. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Deus não é injusto em momento nenhum para conosco. E aí ele fala na frente, aquele que fez justiça e juízo, se ele morrer na justiça dele, ele está no céu. Mas se ele viveu a vida praticando justiça e no final ele foi infiel e morrer, ele vai morrer na infidelidade dele. Ué, você abandonou toda uma trajetória de fidelidade ao Senhor e foi para o pecado. Você acha que Deus vai ficar levando em conta lá atrás e a mudança que você teve, Deus não vai levar? Deus é justo. Da mesma forma, aquele que praticou impiedade a vida inteira, se ele se converteu, mudou de verdade, Deus vai atentar para a mudança que houve. Deus está vendo a mudança, Deus está acompanhando a gente dia a dia. É o dia a dia que a gente tem de caminhada com Deus, que ele olha, que Ele observa. Se eu mudei meu caminho, se eu mudei minha rota, o problema é meu. E eu vou responder diante do Senhor por isso. Mas Ele continua sendo justo. Amém? Então Deus aqui, voltando rapidinho só para a gente concluir, em Ezequiel ainda no capítulo 37, no versículo 13 ele diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas ao povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor, disse. Eu sou o Senhor, disse isso e o fiz. Que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Então Deus falou e Deus fez. Deus prometeu para você alguma coisa, fique na tua posição. Aqueles que creram e que quiseram voltar para a terra, voltaram. Tá? Muitos já tinham morrido e tudo, mas quando veio, depois de 70 anos, veio a restauração de Israel, o rei fala, quem quiser voltar para a sua terra, volta. E vários quiseram voltar, outros já tinham montado seu negócio, já tinham a sua família, já tinham, como eu disse antes, se adaptado à terra, ficaram lá. Outros que tinham o sonho de voltar para Israel, puderam voltar para Israel, porque Deus falou e Deus cumpriu. Quando Deus fala, Deus cumpre. Quando você recebeu uma profecia, que essa profecia não se cumpriu, meu irmão, cuidado. Provavelmente foi Deus que não falou. Quando Deus fala, Ele quer fazer alguma coisa, a não ser que você seja rebelde. Mas de outra maneira, Deus não falou não, você recebeu, tem um monte de gente por aí falando besteira. Mas guarda, Deus falou e Deus quer fazer. Deus fez com a nação de Israel e Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer nos trazer de volta à presença dEle. Sabe por quê? Porque Deus ama
o nome dele. E o nome dele está sobre a nossa vida quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Então, por amor ao próprio nome dele. Então, ainda que você não fica achando, mas eu sou indigno. Deus não está fazendo isso por você não, meu querido. Deus está fazendo por amor ao nome dele. Ele te ama por amor ao nome dele. Então, quando eu entendo isso, eu consigo compreender que está mais fácil de eu chegar lá. Não depende só de mim, não. Depende do amor que ele tem ao nome dele. Ele quer que o nome dele seja honrado aqui na terra. E quando a bênção vem sobre a minha vida, porque eu sou do Senhor, o nome dele é glorificado aqui na terra. Nós precisamos compreender isso. Deus zela pelo seu próprio nome. Amém? Então acredite que Deus pode de verdade restaurar a tua vida, mudar a tua história e te fazer um vaso de bênçãos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.